A série conta a história do Knuckles sendo o guerreiro Echidna, mas ele precisa lutar e buscar por uma nova missão além de ser um guerreiro, que é passar os ensinamentos da Knuckles Clan, e aqui eu vou falar muitos spoilers e teorias, e também algumas pequenas referências com o Sonic 3 o filme. A série começa com um repeteco mostrando o treinamento do Knuckles e também o que aconteceu no Sonic 2 o filme. Existe aqui diversas arenas e referências no mapa, além de boss de demolição, e tudo termina no final com uma placa de final do ato do Knuckles. Knuckles acaba avistando aqui algumas pessoas tentando fazer uma reforma na casa da família Donut, mas eles acabam sendo atacados e todo mundo fica meio bolado. O interessante é que fica claro que o Knuckles foi adotado como um dos filhos da família Donut, mas ele precisa lidar com a sua alma de guerreiro e também problemas na sua personalidade. O Sonic tenta avisar o Knuckles que a luta contra o Dr. Robotnik acabou e que ele precisa se adaptar à sua nova vida, já que lá é sua nova casa. Só que nessa, ele acaba fazendo um trono de ferro, que é uma referência a Game of Thrones, e se põe como campeão da família. Só que para poder sentar nele, é só vencendo em um combate. Inclusive, ele acabou transformando uma sala da casa em uma arena de gladiadores, e falou que o cachorro se voluntariou, porque ele vai lutar contra o seu maior inimigo, um carteiro que estava preso lá e aprisionado. Só que nessa, o Knuckles acabou ficando de castigo porque a Meg ficou bolada com o Knuckles. Então o Sonic tenta animar o Knuckles no seu castigo, dando a ideia de ler quadrinhos, usar VR, fazer uma dancinha TikTok, mas acaba deixando ele de lado porque ele não tá de castigo. Então na chatice, o Knuckles pede ajuda aos antigos espíritos da Knuckles Clan. Aí surge o Pachacamac. Ele é o antigo líder da tribo Knuckles Clan e ele morreu na guerra contra a tribo das corujas. Só que aqui, ele acaba retornando como um antigo fantasma, algo parecido que a Tikal faz lá no Sonic Adventure 1. E isso só mostra que essa aparição dá um sinal de que eles estão planejando os eventos do acontecimento do Sonic Adventure, como a criatura Chaos aparecendo e um futuro adaptação que vai rolar dentro do universo dos filmes. Aqui o Pachacamac acaba dizendo que o Knuckles precisa dar uma força ao Wade, que além de ter um bom coração, ele precisa mostrar o seu valor em uma competição de campeões, mesmo sendo uma batalha de boliche. Aqui o Wade reaparece, sendo um subpolicial da Green Hill que está numa disputa para ficar dentro de um time de boliche, mas que por não fazer um strike, ele é deixado de lado por seu amigo caçador de recompensas, porque ele encontrou uma família de uma menina que é bem mais rica. Então o Knuckles vai para casa do Wade e diz que ele será o seu novo mestre, já que seu velho mestre ordenou que ele treinasse o Wade para se tornar um verdadeiro guerreiro, que faz o Wade acabar topando. Na pista de boliche, o Wade fala sobre seus problemas do sumiço que seu pai, e o Knuckles impressiona ele, acertando em cheio um strike na pista de boliche. Só que aqui dois agentes acabam aparecendo, a Willoughby e o Jason. Bom, antes que eu pudesse falar sobre esses agentes, é bom entender que eles estão contrabandeando informações para o comprador, já que eles têm aqui uma certa motivação especial. A agente Willoughby, ela quer se rebelar contra a Gun, porque depois da luta e o estrago causado pelo Sonic e Robotnik lá no final do primeiro filme, ela percebeu que precisava proteger as pessoas, e aí por isso ela acabou entrando na agência da Gun. Só que lá, ela acabou descobrindo que a Gun estava protegendo o Sonic e sua turma, e ainda chegou a trabalhar numa missão de espionagem com um casamento falso que aconteceu no segundo filme. Tanto que eles jogam um dos agentes de Londres para um planeta cogumelo, e que eles possuem vários anéis do Sonic, dando a entender que outros agentes podem ter parado nesse planeta. Eles acabam entrando aqui em contato com um comprador, que é um homem que trabalhou na GAN em uma agência também secreta de governo, junto com o Robotnik, onde ele acabou vendo o homem pirar por causa do Sonic. A GAN tentou sumir com ele e chegou a ter mesmo atacar o cara, mas que por conta própria, ele começou a trabalhar com as antigas armas do Robotnik e acabou criando um império. Inclusive, acabou pegando aqui vários espinhos do Knuckles, já que eles possuem muita força. Assim, numa venda, ele empresta aqui as suas armas para os agentes. Voltando aqui para a luta dos Knuckles e dos agentes, o Knuckles até consegue se dar bem nessa batalha, quebrando até mesmo um arcade do Golden Axe, que é uma referência a um jogo antigo da SEGA. Mas antes que ele pudesse terminar a luta, a agente puxa aqui uma pistola de anéis e acaba jogando o Knuckles para dentro de uma armadilha. Aqui, eles estão levando o Knuckles para um resort de esqui chamado Ice Cap. Sim, eu tô ligado que é aquela mesma referência do Sonic 3. E o agente Wade tem um plano aqui para poder salvar o Knuckles, e ele começa a imaginar tudo da sua cabeça, com direito ao uso de óleo de motor, descida igual Missão Impossível usando fio dental e uma super explosão. Só que tudo acaba dando errado e ele acaba explodindo a viatura da polícia de Green Hill. Ele acaba usando os braços do comprador com poderes do Knuckles e ele perde o controle e sai voando para dentro da Ice Cap. Mesmo se
disfarçando, ele quase é morto, mas acaba se salvando jogando um molho na cara do agente Mason, que consegue vencer. A Willoughby não consegue levar a sério esse resgate e acaba deixando ele soltar o punho em direção à prisão do Knuckles, o que acaba causando uma gigante explosão e os agentes ficam para trás inconscientes. E eles acabam fugindo aqui no estilo do filme ET, o que acaba gerando um problema, pois agora o Wade está sendo procurado com uma recompensa de $100 mil. O Knuckles e o Wade vão para casa da mãe do Wade, pois lá acaba sendo um lugar seguro para eles. Só que lá é um feriado, que acaba dando um pequeno gatilho pro Wade, pois a sua irmã, que é uma personagem totalmente detestável, se sente superior por trabalhar no FBI. E numa cena super longa com os dois brigando, o Wade acaba indo pro seu quarto. Ele acaba conversando aqui com o Knuckles e acaba vendo vários dos seus pôsteres com referências a diversos filmes antigos com heróis implacáveis. Só que o que acaba chamando a atenção do Knuckles é o pôster do seu velho pai, que ele acaba descobrindo que o Wade só tá querendo jogar nessa competição de boliche porque na verdade o seu pai é o grande campeão e ele vai estar lá. Inclusive, teve até uma piada com o pôster de uma marombeira que tá cheio de manchas brancas. E eu tô ligado que você entendeu. Não sei como eles deixaram isso acontecer. Só que diversos caçadores começam a atacar a casa deles, e todos eles acabam apanhando pro Knuckles. Só que o melhor dela é a cena com a mãe, já que a cerimônia pra ela é importante e ela não quer deixar que as velas se apaguem. Então no final, depois de derrotar todo mundo, na melhor cena de ação da série, que é em cima de um plano de sequência em torno das velas rodando, a mãe fica feliz porque, mesmo com a casa destruída, a família está toda reunida. Aqui o Wade acaba acordando e acredita que vai ter um dia bom, mas ele acaba sendo capturado por um outro caçador de recompensa. Só que dessa vez, o Knuckles não vai ajudar ele, porque assim o Wade acabaria se tornando um verdadeiro guerreiro. Aqui o Wade foi capturado por seu velho amigo, que por dinheiro quer ferrar com a vida do Wade. Então, mesmo enjaulado, ele recebe uma ligação do Knuckles, que manda uma mensagem falando pra ele entrar no céu dos Equidnas. O céu pra ele é uma pista de boliche, e lá ele acaba conhecendo o Pachacamac. Lá, ele acaba revivendo em forma de uma ópera rock a jornada do Knuckles, que mostra como ele acabou perdendo seu pai na grande guerra contra as corujas. E com um fantoche que pra mim poderia ter sido igual o Gunna Knuckles, e seria bem melhor se fosse assim, mostra que o Knuckles ficou seguindo a vida vagando, sozinho, por diversos lugares, que acabam lembrando a Angel Island, alguns como o Special Stage do Sonic 2, e no final, ele enfrentou aqui um demônio do fogo Iblis. Sim, aquele do Sonic 2006, o que já acaba canonizando novos acontecimentos daquele jogo, mostrando que Mephiles, Princesa Elise e muito mais podem aparecer no universo do Sonic, pelo menos aqui no cinema. Aqui é dito que o Knuckles, usando o poder do coração, conseguiu vencer o demônio do fogo e aprendeu a usar seu novo poder, que são as chamas do desastre. Assim, o Wade acaba aprendendo a usar sua nova força, e com isso, enfrenta aqui seu ex-melhor amigo, usando espadas lendárias em um duelo. Enquanto ele acaba empunhando aqui o seu golpe fatal em cima de uma bicicleta confiscada com $20, ele vem se cortando o rabo de cavalo do cara. E assim ele acaba pegando a jaqueta que ele acha legal, junto com seu chapéu de caçador, e sim, é o mesmo chapéu do Knuckles do OVA do filme japonês do Sonic. É, meu amigo, essa é a nova origem pro chapéu cowboy que o Knuckles usa como caçador de recompensas. Ele pegou como presente. E aqui começa o episódio mais polêmico da série, que é o episódio 5. Aqui eles chegam na cidade de Reno, que é praticamente uma mini Las Vegas, cheias de cassino que podem remeter a tudo que foi relacionado a cassino no mundo do Sonic. Tô falando de Cassino Night, Carnival Night, Cassinópolis, enfim, tem várias referências aqui, e eu acredito que vocês entenderam. Lá é o lugar da grande competição de boliche, e o Wade acaba encontrando seu pai que demora a reconhecer ele. E ambos acabam competindo aqui, e o Wade vai no final contra o seu próprio pai. Só que antes da final ele tem uma conversa emotiva com seu pai, e a sua mãe vê tudo de longe. Mesmo ficando chateada, ela não perdoa o seu ex-marido. E ela fala pro seu filho que ele devia se cuidar, pois o pai dele não presta. Então, quando ela vai no elevador, o agente Mason já estava por perto, e quando o Wade vai à cobertura de seu pai, ele vê a sua mãe e sua irmã de reféns, e precisa desistir do torneio e devia também entregar o Knuckles. Então ele vai lá buscar ele. O que o Wade consegue fazer é fazer com que o Knuckles vá em direção ao andar de seu pai, entregando ele de mão beijada no elevador. Os agentes começam a atirar, mas o Knuckles acabou ficando salvo, pois ele estava, na verdade, escutando toda a conversa desde o começo, e deixou uma fantasia para enganar tudo e todos. Os três brigam enquanto Wade salva sua irmã e sua mãe, e nessa luta tensa, Knuckles acaba se safando, rebatendo os dois anéis que abrem portais para um vácuo no espaço. Os dois agentes são absorvidos e desaparecem, e os anéis também acabam se quebrando com o vácuo. O pai de Wade estava quase comemorando a vitória por desistência do seu filho, mas no último segundo Wade aparece aqui e ambos competem. Só que na grande final, Wade vence por causa de um strike, aquele mesmo que ele
perdeu no começo da série. Mas a vitória é curta, porque o comprador aparece na parte da vitória e começa a bater no Knuckles, e eles lutam até o fim. Então Wade luta contra o comprador usando a luva do poder do Knuckles e com a ajuda da sua família, atirando diversas bolas de boliche energizadas de forma bem precisa. E com a força do amor e amizade, e nas lembranças da aventura que teve com o Knuckles acaba acordando, quebrando um dos tentáculos do comprador, pegando de volta o seu poder. E assim, ele acaba liberando as chamas do desastre, derrotando e talvez matando o comprador. Aqui os apresentadores da ESPN comentam sobre uma luta com um alien, e eles mencionam também que, de uma forma diferente de 50 anos atrás, nos anos 70, que na minha cabeça acaba sendo uma referência ao Shadow que teria caído no espaço, faria uma certa conexão, já que dizem que o Shadow teria caído na Terra 50 anos antes dos eventos do Sonic Adventure 2. E como eles falam que ele não era vermelho naquela vez, pode ser uma certa conexão bem sutil. A família Wade acaba dando um soco aqui no escroto do pai, e assim o Knuckles e o Wade voltam pra Green Hill, ouvindo aqui uma música que, na minha opinião, deveria ser a música tema do rap do Knuckles, a que tá tocando no fundo desse vídeo o tempo inteiro. Bom, no final das contas, essa aqui é a série do Knuckles. Se você quiser ver as referências da série, recomendo que clique no card aqui na tela. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo!